Boa noite. Falar de Jesus de Nazaré, é uma experiência amorosa, muito grande. Acho que desde o momento que me pedi para falar sobre esse tema, eu senti envolvida em muitas energias maravilhosas. E recordei esse mestre incrível, que esteve presente na formação do nosso planeta. Desde o momento em que entidades celestiais muito evoluídas, entre eles Jesus, estiveram presentes no momento da formação do planeta, e ele foi convidado para ser o governador do nosso planeta Terra. Esteve aqui olhando tudo o que acontecia, desde que o mundo era primitivo, até agora onde nós encontramos, que é um mundo já de provas e expiações. Ele nos conhece a todos. Sabe das nossas dificuldades, das nossas experiências, e sempre com amor enorme. No momento certo, em que havia necessidade de um conhecimento maior sobre o amor, ele próprio se ofereceu para vir. Poderia não ser ele, poderia ser um outro espírito, para nos trazer a mensagem de amor que era necessário, como a segunda revelação. Já que a primeira, a lei de justiça, foi trazida por Moisés. Mas ele se ofereceu. Ele próprio veio, em pessoa, nas vibrações pesadas do nosso planeta. Dizem alguns espíritos que para que Jesus tivesse condições de encarnar aqui, foram gastos aproximadamente 800 anos do nosso tempo. Ele teve que formar um perispírito, devido à sua evolução espiritual. As vibrações do planeta eram muito pesadas. Se pudéssemos fazer uma analogia, era como se você tivesse uma roupa muito branca e entrasse no Pantanal mal cheiroso. Havia toda a necessidade de um planejamento. Séculos antes da vinda de Jesus, nós vamos observar na história que não ocorreu quase nenhuma guerra e nenhum conflito. Havia uma paz, principalmente na poesia, a música, as artes de uma forma geral, floresciam. Predizia que o Salvador ia vir e que ia trazer uma boa nova. Sabia onde ele ia nascer, de que família e como seria. E foi assim que aconteceu. Chega Jesus, antes dele, João Batista, o precursor, que vem preparar realmente todo esse caminho. E Jesus, quando está na hora realmente de começar a sua tarefa, ele encontra com João Batista, este primo dele, olha para ele e diz: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Ele para de fazer as pregações, de ter os seus discípulos, e começa Jesus. Ele começa primeiro, não sozinho. Ele sabia a necessidade de trabalhar em equipe. Ele precisava de formar discípulos, fazê-los entender toda essa mensagem da Boa Nova, para que esses pudessem multiplicar esses ensinamentos. E ele começa a convidar: Pedro, deixe suas redes e venha ser pescador de homens. E ele diz: sim, eu vou. E chega perto de outro e fala: vem me seguir, vamos construir um reino. Vamos construir um reino. Eles não entendiam que reino era esse. Que reino? Reino tem que ter rei, era físico, era um local. Qual que era essa mensagem? Mas eles diziam sim. Eles já estavam preparados para isso, para vir nessa reencarnação e ser discípulos do Mestre. Não havia caso, havia todo um planejamento muito bem feito para que isso acontecesse. Não que eles eram perfeitos, muito pelo contrário. Que quando vamos estudar a vida dos apóstolos, vamos ver seus medos, ansiedades, dificuldades. Talvez fôssemos de nós, que num plano maior fala: eu quero ser discípulo, eu quero aprender, eu quero ajudar. E a gente vem com essa missão.
E quando o mestre chega e fala, vem fundar o reino de Deus, eu vou. Fala porque aquilo já está impregnado dentro do seu íntimo, na sua essência. Ele começa a preparar os discípulos. Eram pessoas muito humildes. Talvez Mateus, que era coletor de impostos, que tinha um pouquinho mais de cultura, de conhecimento. O restante eram pessoas muito humildes. E Jesus usava palavras, exemplos, simples, como rede, como lavoura, pérola, negociar. Através das parábolas, ele tentava passar a grande boa nova, um grande conhecimento. As pessoas, talvez até intuitivamente, sabiam que essa boa nova, essa boa notícia, que havia algo muito especial, queria mudar a vida do nosso planeta. Eles começam a procurar os discípulos e falam, eu quero ajudar. O que eu posso fazer também na construção desse reino? Inicialmente, Mateus olha para eles e fala, mas como você pode ajudar? Aleijado, pobre, sem cultura. Você não pode ajudar a construir um reino. Nós precisamos de pessoas sábias, pessoas inteligentes. Ele estava equivocado. E depois Jesus, amorosamente, fala com ele. Mateus, o reino vai ser construído por pessoas assim. Porque os ricos, os bem-sucedidos, os que estão já com tudo certo, sem preocupações, está tudo bem. Isso é na zona de conforto. Aquele que está sofrendo, que está angustiado, esse vai abrir, talvez, um momento, uma brechazinha para encontrar Deus e criar esse reino. Quem vai construir esse reino não são os poderosos, não são os sábios, os doutores da lei, os romanos. Quem vai construir esse reino são as pessoas humildes, simples. E aí começa a organizar um grande sermão. Era o primeiro sermão de Jesus. Era o momento que ele ia falar para a multidão. Espalha-se a notícia. E vem pessoas de toda a região, da Galileia, da Judeia. Vem todos para ouvir essa notícia, esse sermão. O lugar que foi marcado foi junto ao lago de Genezaré. Havia um monte, o lago muito bonito, às 3 horas da tarde. No livro Boa Nova, Emmanuel vai falar sobre isso para nós. Que era 3 horas, havia uma brisa muito suave e começaram a chegar as multidões. Aleijados, cegos, doentes mentais, muitas pessoas muito pobres, muitas crianças, centenas de pessoas, nos fala o evangelista. Centenas. Sentam na grama, não tem local, não tem cadeira, como está aqui, né? Sentam na grama, estão cansados, com fome, talvez com sede. Mas quando Jesus aproxima, faz um silêncio muito grande. Devemos lembrar também que são muitos dialetos, as pessoas falam línguas diferentes. E Jesus aproxima, fica no lugar mais elevado, para que todo mundo pudesse vê-lo, aí um monte. O silêncio muito grande. Ele olha amorosamente para as pessoas. Ele conhece cada um deles. E ele começa a proferir as 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, que são humildes. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado aqueles que forem caluniados por meu nome e perseguidos. Ele vai proferindo as bem-aventuranças. Na verdade, quando ele quer falar sobre isso, ele quer dizer, muitos de vocês já são bem-aventurados, porque têm um coração puro.
porque têm misericórdia uns dos outros, porque são puros de coração. Não precisa fazer mais nada. De vocês é o reino dos céus. Então ele começa, na verdade, trazendo as pessoas junto dele. Vocês que vão entrar no reino dos céus, não precisam de muitas coisas. É só ter compaixão do outro. E as pessoas ficam em silêncio. Diz que o silêncio era tão grande, mas tão grande, que nenhuma criança chorou. Que ninguém sentiu que estava sentado no chão ou em pé. Que não sentiu nem fome, nem sede. Eles estavam saciados, fisicamente, mentalmente. As palavras de Jesus entravam fundo no coração das pessoas, independente do dialeto que elas tinham ou não. Elas ouviam com o coração. Alguns espíritos nos falam, através de mensagens, que talvez nós estivéssemos naquele dia também junto ao lago de Genezaré. Talvez nós também ouvimos a palestra, a fala de Jesus. E nunca mais esquecemos. Ficou gravado em nosso coração. Reencarnações pós-reencarnações. Nós iríamos lembrar, ao ler o Evangelho, ou outra vez dentro das nossas recordações mais íntimas, a palavra do pastor, que dizia que nenhuma ovelha se perderia, que todos nós iremos entrar no reino dos céus, teremos a felicidade maravilhosa junto de Deus. Quer uma esperança melhor do que essa? Pode passar o tempo que for, podemos cometer os maiores delitos, mas não se perderemos em nenhum momento, porque somos muito amados. Porque não somos reconhecidos pelos erros. Como herdeiros de Deus, como essência divina, somos reconhecidos como pessoas perfeitas e maravilhosas. Mesmo que tenhamos cometido erros, na ilusão desse mundo, esquecido momentaneamente as palavras, mas chegará um momento que iremos despertar, e quando despertarmos, imediatamente entraremos nessa glória maior, deste amor. E Jesus olha para os discípulos, eles também estão aprendendo, eles estão encantados com a palavra de Jesus. E ele fala com eles, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E como sal da terra, vocês precisam temperar, como o sal tempera, temperar, trazer esperança, acalentar e mostrar para as pessoas que elas também serão bem-aventuradas. Vós sois a luz do mundo. E como luz, a luz não pode ficar debaixo do alqueire, debaixo da mesa, debaixo da cama. Como luz, tem que ficar no alto e tem que brilhar, através das boas obras. Para que todo mundo, vendo as boas obras, sintam também contaminados com este amor. E os discípulos começam a entender todo esse ensinamento do Mestre. E ele diz, eu não vim derrogar nenhuma lei. Eu não vim trazer algo diferente, muito pelo contrário. Eu vim fazer cumprir essa lei. Ele começa então a lembrar dos 10 mandamentos de Moisés. Não matarás. Não está nos 10 mandamentos, gente, primeiro mandamento? Mas ele fala, não matarás. Mas ele amplia o sentido de não matar. Mas eu te digo que você não deve dizer nem raca, ou louco, nem um palavrão contra seu irmão. O matar, não matar ilusões, não matar sonhos, não matar esperança. Ele vai ampliar o sentido. Há uma passagem no Evangelho que ele fala que criança, nós temos que ensinar coisas de criança.
E para adulto você ensina coisas de adulto. Naquela época, ele já podia ampliar o sentido do não matar. E ele faz isso. Não cometereis adultério. Mas eu te digo, se você cobiçar a mulher do próximo, em pensamento, já cometeu adultério. Ele quis dizer que nós podemos educar o pensamento. Que quando vier algum tipo de pensamento, você pode simplesmente não considerar, pensar outra coisa e não colocar em prática. Porque qualquer ato que acontece, inicialmente não acontece na mente. Ele já vem trazer, então, conhecimento para nós. Observe seus pensamentos. Analise seus pensamentos. Eduque seus pensamentos. Para que você não faça na prática aquilo. Que não pratique aquilo que está na sua mente. Não jureis falso. Mas eu te digo que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A ética. Você não precisa jurar, eu juro. Se você tem já uma ética de isso é certo, isso é errado, as pessoas irão te respeitar por isso. Ele vai começar então a ampliar esse sentido da primeira revelação, que é a revelação de Moisés. Porque a segunda revelação é de Jesus e qual que é a terceira? É o Espiritismo. Aí sim, hoje nós temos condições de olhar o Evangelho, de estudar o Evangelho e ampliar o nosso conhecimento. Eu lembro com muito carinho do Roberto Gontijo. Lembra dele, São Roberto? Lá do Maria de Nazaré. E quando nós começamos a estudar com ele, eu e o João, ele comentava e falava: o Evangelho é como um abacaxi. Você tem que tirar a casca dele para você conseguir entendê-lo. Talvez hoje nós, espíritas, estamos começando a entender melhor o Evangelho. E cada vez que você estuda, parece que coisas novas vêm. É um novo conhecimento. É como se não acabasse nunca. Quanto mais evoluído você tem em termos de raciocínio, você percebe coisas novas. E nessa parte que ele fala com as pessoas, ele olha para os aleijados, os que estão cegos, e fala: é melhor, se seu olho for motivo de escândalo, arranca seu olho e joga fora. Se sua mão for motivo de escândalo, corta a mão. O que ele quer dizer com isso, já à luz do Espiritismo? Não é a reencarnação? Talvez nós mesmos, em algum momento, em reencarnações passadas, o olho foi motivo da gente sofrer muito e atrasar a nossa evolução. Talvez nós pedimos para vir assim, para que pudéssemos passar pela prova e evoluir mais. Parece-me naquele livro, Ação e Reação, de André Luiz, conta o caso de uma moça que estava preparando para reencarnar. Ela era uma pessoa já muito evoluída, podia fazer parte da equipe que estava organizando a sua reencarnação. Ele já sabia que família que ela ia nascer, toda a parte genética, e ali nasceu uma moça muito linda, muito bonita. E apresentou para ela: esse vai ser seu corpo. Quando você tiver 18 anos, vai ter este corpo. Ela olhou e falou: não. Por favor, coloque de alguma forma que eu tenho um defeito numa perna ou no pé. Eu tenho medo da prova da beleza. Se eu vier muito bonita, eu tenho medo de cair em tentação. E eles assim fizeram. É claro que ela esqueceu esse pedido, né? Eu fico imaginando, será que quando ela esteve aqui, já com 18 anos, com defeito na perna, né? Meu Deus, por que eu nasci desse jeito? Será que você não gosta de mim? Foi o pedido dela, só que a gente esquece. E Jesus já explicava essa ideia, realmente, das pessoas virem com esse tipo de sofrimento, ou pobre, ou paralítico.
Hoje nós sabemos que muitas vezes pessoas que nascem impossibilitadas de andar ou de movimentar, às vezes até sem os membros, né, superiores e inferiores, foram pessoas que podem ter sido suicidas em outras vidas e atentaram contra a sua vida várias reencarnações. E dessa forma, impossibilitados de tirar a própria vida pela condição física, muitas vezes a pedido deles mesmos, ou talvez os próprios amigos espirituais, para que tivesse condições de continuar aqui mais tempo na Terra e ter aprendizado. Nunca como castigo. Jesus fala, não no Sermão da Montanha, mas ele fala, qual pai que o filho pede pão e ele dá uma pedra? Tudo que pedires ao meu Pai, Ele vai atender. Olha que maravilha. Ao nosso Pai. Eu acho incrível Jesus. É admirável. Ele vai trazer a figura de Deus como Pai. Ele vai trazer uma proximidade enorme para perto de nós. Pai, paizinho, baba, igual algumas regiões falam, paizinho. Não mais aquele Deus que Moisés apresentava, porque era necessário na primeira revelação, que é Deus que pune, que castiga, mas um pai amoroso que entende o erro dos filhos, que você pode chegar perto dele e falar, ó, eu errei. Ele vai entender. Hoje em dia eu fico imaginando que nem precisa a gente ficar pedindo perdão a Deus. Ele nem se sente ofendido. Nem precisa. Ele conhece, ele nos conhece. E Jesus fala também sobre a oração no Sermão da Montanha. Quando for orar ao Pai, não fica fazendo muito espetáculo. Entre para o seu quarto em silêncio, humildemente, e ore ao Pai, não com muitas palavras, mas dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Olha que beleza teu Pai nosso. Pai nosso, você já conversando com Ele, já aproximando dele. Eu lembro uma vez na minha vida que estava muito difícil, uma situação muito complicada, muito difícil mesmo. Aquela situação que eu acho que todo mundo já passou, que você fala, meu Deus, que desespero, o que eu faço? E eu lembro que eu fui ficar em oração, e eu senti assim, como se eu precisasse muito deitar no colo de Deus. Era essa a ideia que eu tinha. Eu precisava muito de consolo, eu queria ser consolada. E eu não queria falar com a minha mãe, porque minha mãe já estava com uma série de outros problemas. E eu fiquei em oração, e eu imaginei um colo enorme de Deus. Eu não lembro como era esse colo, mas parecia que era um colo, que não era um colo físico. É como se fosse um ninho, era engraçado. E eu fiquei lá dentro, eu entrei lá dentro desse ninho. E eu não sei porquê, eu estava com tanta fé que eu ia ser abraçada por Deus, que eu fiquei ali, e de repente as minhas preocupações desapareceram. Eu senti abraçada, amada, reconfortada. Eu devo ter ficado, é uma experiência incrível, que eu lembro até hoje com muito carinho, talvez uns 10 minutos ou 15, para mim foram horas. É como se o tempo tivesse parado. E quando eu saí de lá, estava tudo bem, muito bem. As coisas eram do mesmo jeito. E eu lembro que eu falei assim, eu estou te entregando tudo porque eu não sei o que eu faço. Eu estou te entregando porque eu não dou conta de resolver nada. E aí eu não tinha que resolver nada, e as coisas resolveram. Quando eu saí do controle, de achar que eu tinha que fazer, eu estava muito perturbada. No momento que eu saí do controle, que eu entreguei o controle para ele, agora está entregue. Estou fazendo um laço de rosa muito grande, estou te entregando problemas. Se vira agora, porque... Mas aí tirou aquele peso. E poucos dias depois, as coisas resolveram muito melhor, de uma forma que eu nem tinha imaginado. Talvez eu fique pensando que nós devêssemos
entregar mais as coisas a Deus quando a gente não der conta de resolver. Ao invés de ficar ali tentando. Ele ainda fala sobre isso. Não preocupeis muito com o dia de manhã. Ele não fala isso, gente? A cada dia basta as suas próprias preocupações. A nossa mente fica o tempo todo trabalhando. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Numa ansiedade enorme. E Jesus fala, preocupa muito com dinheiro, não. Desapega. Não pode servir a dois senhores. Aonde está teu tesouro, está também seu coração. Aonde está o seu pensamento, você está ali. Aí ele mostra os lírios do campo. Não sei se vocês sabem, mas os lírios dessa região, eles são vermelhos, junto ao lago de Genezaré. Eles são lindos. Eles estão todos floridos. E Jesus mostra os lírios, fala, olha, se Deus cuida dos lírios e das aves do céu, quanto mais de vocês que são filhos. Ele não quer ninguém sofrendo, passando dificuldade. Confia. Acredite. Bata e a porta se abrirá. Ele não fala isso, gente? Bata e a porta se abrirá. Pede e será atendido. Sinta-se protegido, amado. Imagine o pessoal naquela época ouvindo essas palavras. Qual será o sentimento deles? Como será que ali, ouvindo aquilo, confortados no seu mais íntimo, entendendo coisas que talvez eles iam demorar muito tempo para entender, muitas reencarnações. E ele fala mais, não resistais ao mal. Se alguém te dá um tapa numa face, virá outra. Traga outra. Se alguém quer que você ande com ele 1000 passos, ande 2000 passos. E se alguém quer a sua túnica, entrega também a capa. É difícil, não é, gente? Mas Gandhi fez isso. Gandhi vai libertar a Índia através da não violência. Da calma, da paciência, da não resistência. Hoje mesmo, estava na padaria, comprando pão, e aí a vendedora, a gente conversando, ela falou assim, eu agora estou assim, eu não estou resistindo a nada. Se meu marido fala uma coisa, eu falo, tá, isso mesmo. Estou concordando com tudo. É aquela história. O que você quer? Ter razão ou ser feliz? O que vocês querem? Eu quero ser feliz. Então, não estou querendo ter razão mais, não. Fica brigando pelas coisas, sabe? Se a correnteza está correndo para um lado assim, muitas estão indo a favor da correnteza, para não ir contra a correnteza. Dá muito estresse, dá muito cansaço, dá muita briga. Porque a partir do que você vai resistir o outro, começa um duelo, não começa? De palavras, de alguma coisa, quando não é físico. Cede. Não briga, não fala. Concorda. Nem que seja aparentemente para evitar o estresse. Não resistais ao mal. E por outra coisa que nós vamos imaginar, sempre que tem algum tipo de divergência, você não é inocente. É, gente? Você tem uma parcela de culpa. Se você tem um inimigo, você também é culpado. Ninguém é sanjinha aqui, não. Nós, muitas vezes, quando vamos contar algum problema que nós tivemos com alguém, você fala, você sabe o que ele me fez? E se faz de vítima. Mas o outro também acha que é vítima. Por isso, perdoe. Perdoe 70 vezes 7. Peça perdão. Seu inimigo, talvez você não tenha condição de ficar perto dele. Talvez ele te ofendeu, você pensa, por que ele me ofendeu? Porque de alguma forma, eu também o ofendi. Por algum gesto, por alguma coisa, por alguma experiência, até do passado. Perdoe.
Peça perdão. Perdoar 70 vezes 7. Ame os seus inimigos. Difícil, não é? Se você amar só quem te ama, qual o mérito disso? Falou Jesus. É melhor você reconciliar com a pessoa enquanto está a caminho com ela. Depois ela vai virar seu obsessor, não vai? Você já pensou? Você já tem um inimigo encarnado que te dá trabalho. Imagina o inimigo desencarnado. Porque aí vai te perturbar a noite inteira, o sono inteiro, e fazer 1000 coisas. Então, para não criar isso, a pessoa te ofendeu, fala, você me perdoa? Quê? Não, estou te pedindo perdão. Para ficar livre, né? Para ficar livre disso aí, para não criar problemas futuros. Jesus já falava sobre isso. Enquanto você tem oportunidade, acabe com as mágoas, acabe com as dificuldades, aproxime da irmã, peça perdão ao pai, reconcilie-te com aquela pessoa lá de serviço que está pegando seu pé. Perdoa a Dilma, estou mudando de tanta coisa. Todo mundo falando. Perdoa. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, não vibre contra, não fale. Só fala para trabalhar, não faça nada, faz. Cada palavra que você faz, que influencia, você, ao invés de orar para que o Brasil consiga sair dessa crise, você entra na rede social, eu fico pensando, coitada da Dilma, deve estar sofrendo muitas vibrações negativas. Quem sabe até do mundo todo. E as consequências somos nós, que quanto mais acontece, mais coisas negativas estão vindo. E Jesus, então, falava para a multidão coisas assim do coração. E as pessoas ouviam aquelas palavras e sentiam um consolo muito grande. Quem sabe eles nem estavam preocupados mais com os males físicos, com a lepra. Quem sabe eles estavam preocupados mais o que eles tinham que comer, ou beber, onde morar. Quem sabe naquele momento eles sentiam, falavam, eu não sou esse corpo, né? Eu sou muito mais que esse corpo. Eu não sou essa mente. Eu não sou meu ego. O que nós somos? Essência divina. Herdeiros de Deus. É isso que nós somos. Somos essa essência que mesmo após a reencarnação, nós vamos ter que continuar a nossa evolução até chegar à perfeição. E ele falou, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Nós podemos fazer isso e muito mais. Ele que diz, sois deuses. Ao falar isso, ele está trazendo para nós, vocês não pobre coitado. Nós somos muito. Nós temos por herança todo o potencial de amor de Deus, que mesmo a gente não entendendo, nós temos. E cada dia nós vamos crescendo, evoluindo, melhorando. Que não precisa ser pelo sofrimento. Quantas pessoas que sofrem e se revoltam e não evoluem nada ou evoluem muito pouco. Mas pelo conhecimento, conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Qual que é a verdade? Que somos anjos. Que mesmo nesse momento que a gente ainda erra tanto e faz tantas coisas, não somos nós. É essa personalidade que nós criamos como mecanismo de defesa. Não somos reconhecidos pelos nossos atos inferiores. Deus nos vê sempre como a potencialidade do amor maior que está dentro dele. Por isso que Jesus falou, sede perfeito. Vamos ser perfeito. Vamos evoluir. Não sei quanto tempo. Também não tem problema, né? Não existe morte, né, gente?
Você morre, pega outro corpo, uma experiência, vê outra experiência. Tem uns que vão mais rápido, tá? Eu, pelo menos, já falei com o João, não está acreditando, não. Eu não estou com vontade de reencarnar aqui mais. Eu sei que vou ter que reencarnar, mas eu não estou com vontade. Eu já não quero reencarnar aqui mais. Eu já não estou identificada com essas coisas aqui. Então, cada vez que eu não estou identificando com as coisas aqui, provavelmente eu posso, pelo menos, ter a intenção de melhorar. Eu posso não conseguir. Mas o meu desejo é esse. Eu olho essas coisas e vejo que a confusão e falo, nossa, eu não quero nada disso. Carnaval, essa confusão. Tá, você está aqui, você usufrui dos prazeres, das coisas, mas não identifica, desapega um bocado das coisas. Lembra que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos tudo, um reino maravilhoso de amor nos esperando, que não está ligada a terrinha aqui do dia a dia, é muito maior que isso. E quando você vê algumas experiências pós-morte, morrer é muito bom. Você liberta de tantas coisas. Quando você realmente vê assim, como uma experiência carnal, mas você não é isso. Somos muito mais do que isso. Eu tive uma experiência esses dias lá no hospital, em que eu vi uma pessoa que tinha acabado de se encarnar, eu olhei para ela e falei, gente, ela não é esse corpo. Ela não está aqui. Isso vai acontecer comigo também, e eu não sou esse corpo. Somos maravilhosamente essência divina. Espíritos, criados por nosso Pai. E não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Junto com cada um que reencarna aqui, existe um anjo protetor, um tutor, alguém responsável por nós. E Jesus é nosso irmão. E Deus é nosso Pai. E as pessoas ouviram Jesus e sabiam que ele falava com autoridade. Eles sabiam que ele falava com conhecimento divino. Elas entendiam com o coração. E diz que naquela tarde, quando Jesus parou de falar, já eram quase 18 horas, 6 horas da tarde, que as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu. E as pessoas não queriam ir embora. Sentadas estavam. Jesus terminou, saiu, e elas ficavam. Até que algumas começaram a levantar. Tocadas profundamente, para nunca mais esquecer as palavras de Jesus. E Gandhi deixou escrito, se todos os evangelhos se perdessem, e se ficasse apenas o sermão do monte ou da montanha, só esse sermão já seria suficiente para nos indicar o caminho da salvação. Muito obrigada.